transposição didática. Pela formação desses profissionais, né, desses pesquisadores, a perspectiva se tornou bastante cognitivista, relacionando professor, conteúdo e conhecimento matemático, esse tripé. Hoje, este mesmo grupo tende a se aproximar mais de um campo complexo, envolvendo outras dimensões em que essa tríade, esse tripé, professor, aluno e conteúdo, acontece dentro do contexto escolar, das complexidades que se constituem as práticas pedagógicas. Ou seja, nós temos aí um campo de conhecimento profissional, né, que tem um saber didático específico, e que esse campo ele se ressignifica, se enriquece tanto em relação. Aí agora gostaria de retomar da importância dos vários campos, né? Esse campo de conhecimento profissional do ensinar e do aprender, né, ele é ressignificado por estas múltiplas áreas de conhecimento, né, e que tanto se enriquece pelos avanços científicos da matemática, né, quer dizer, os novos avanços, as novas pesquisas no campo da matemática são importantes para ressignificar e dinamizar esse campo profissional, do conhecimento profissional dos educadores matemáticos, assim como os avanços e descobertas oriundas da pesquisa em educação matemática e também de outras áreas de conhecimento. Ou seja, né, exige um olhar didático-pedagógico para esse conteúdo matemático e que possamos ver neles, né, um conhecimento relevante à formação do cidadão, a formação dos sujeitos humanos. Não apenas a formação de um matemático, por exemplo. Essa é a preocupação nós, de educadores matemáticos, né? E aí eu queria, com base nisso, destacar a importância, para finalizar minha fala, do diálogo entre estes diferentes profissionais que produzem conhecimentos. Porque a didática, o saber didático específico, né, ele é enriquecido por esses múltiplos olhares, né, e os projetos coletivos de investigação, como já tem acontecido em algumas universidades, podem se constituir num projeto interessante, né? E, como o meu tempo já encerrou, eu gostaria depois de poder complementar isso que eu queria colocar, né, a respeito de como esta articulação poderia acontecer melhor. Obrigado. Então, próximo, vou passar o microfone para o Eduardo Wagner, que já foi apresentado. Eu ainda não... Ah, sim, agora entendi. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. E mudando um pouco o que eu pensava falar pela introdução do professor Dario, eu acho que eu devo fazer também rapidamente um pequeno relato da minha trajetória como professor de matemática e por que estou sentado aqui hoje. Na verdade, o meu primeiro interesse na vida não foi a matemática, e sim a música. Eu estudava para ser pianista quando, subitamente, meu pai me tirou esse estímulo, dizendo que ou eu seria o melhor do mundo ou iria tocar em boate o resto da vida. O que não é mal. Mas eu me vi aos 17 anos tendo que optar em fazer uma outra coisa. E eu era excelente aluno de matemática, de física, tinha uma tendência, né, para a área técnica. Eu gostava de demonstrar teoremas, eu gostava de investigar coisas de astronomia, então pensei, vou fazer engenharia. Eu tinha 6 meses para decidir, e engenharia lida com matemática, com física. E assim, fiz vestibular para engenharia, entrei para engenharia na UFRJ,
E por uma casualidade, comecei a dar umas aulas de matemática no cursinho preparatório que eu tinha feito. Isto me encantou de uma maneira que eu não tenho nem palavras para dizer. Eu continuava a fazer minha engenharia, terminei, tenho um diploma de engenheiro civil, mas o trabalho dentro de 4 paredes, naquele tempo com uma prancheta e régua de cálculo, porque naquele tempo não tinha calculadora, era uma coisa que me angustiava. E depois que eu saía do meu trabalho, eu ia para o meu cursinho à noite, dar aulas e, sobretudo, eu via gente, eu estava em contato com gente. Isso é uma atividade para mim extremamente prazerosa, e ver que eu, mesmo jovem, podia transmitir coisas que eu sabia para eles e coisas que eram úteis para eles. Eu não cheguei a trabalhar 6 meses com engenharia e fui então me dedicar seriamente à matemática. Tanto continuei na UFRJ, fiz o meu mestrado na UFRJ em matemática, e a partir desse ponto sou professor universitário e, sobretudo, sou professor da escola. Durante todo esse tempo, nunca perdi o contato com o aluno da escola. E é esse realmente a atividade que me fascina. Sempre tive também muita atração por resolver problemas, pelos desafios, pelo uso da criatividade, descobrir coisas novas, não só no caso dos problemas, mas também para ensinar truques novos, coisas que possam despertar a atenção dos alunos. E lentamente fui entrando em contato com a revista do professor de matemática, enviando artigos pequenos que foram aceitos, resolvendo problemas que também foram aceitos. E a minha trajetória seguiu sempre dedicado ao ensino universitário e ao ensino na escola. Pois bem, já um pouco mais conhecido, fiz parte de uma turma que em 1990, 11 anos atrás, submeteu um projeto à Fundação Viter sobre atualização de professores secundários. Naquele tempo não se falava atualização. Naquele tempo se falava reciclagem. Aí depois caíram de pau em cima, porque reciclagem é coisa de lixo, não pode falar. Então ficou aperfeiçoamento. Aí aperfeiçoamento também, logo depois, caíram de pau em cima, não podia. Aí era atualização. Muito bem, não importa o nome, mas o resultado é que diversos professores lá do Rio de Janeiro, com o total apoio do INPA, foi feito então um projeto submetido e aprovado à Fundação Viter para iniciar um projeto que deveria ser permanente de atualização de professores secundários na área da matemática. Ensino médio, veja bem. Foi uma tarefa instigante. O grupo era bastante desigual, mas de certa maneira complementar. Uns matemáticos de renome internacional, outros mais dedicados ao ensino universitário, outros professores como eu da escola, do ensino médio. E formamos um grupo que eu diria que nos completávamos. Para começar, nós precisaríamos saber o que era que os professores esperavam nessa proposta. Com auxílio, então, da revista do professor de matemática, fizemos uma pesquisa nacional e recebemos milhares de cartas com um questionário, né, onde o professor interessado diria o que lhe interessava no aspecto de complementar, né, a sua formação como professor. Então, quais eram as deficiências, o que ele buscava. E
praticamente, assim, quase que a totalidade dos professores buscavam por conteúdo. Não era uma surpresa. Não só, como outra necessidade, eles queriam saber para que serve a matemática, porque eles eram professores, e essa pergunta era muito comum. O aluno perguntava, mas professor, para que serve isso? E o professor não sabia dizer. Não é? Então, o para que serve também era uma necessidade. Em seguida, eles buscavam como tornar as aulas mais atraentes, que muitos alunos se desinteressavam. Então, que coisas se poderia utilizar para despertar uma maior atração nas aulas de matemática? Então, esses foram as 3 principais coisas que apontaram como necessidade dos professores. O curso, então, começou no Rio de Janeiro, em 1990, e devo dizer que a procura foi imensa. Isso foi repetido a cada período de férias. O curso, então, se repetia, não com os mesmos temas, mas sempre presente, até que esse movimento com o projeto ProCiências da CAPES tornou isso maior. Estou falando mais em termos de Rio de Janeiro, que eu conheço mais. Então, hoje, no Rio de Janeiro, temos cursos de aperfeiçoamento de professores, patrocinados não só pelo INPA, como pela PUC, na Pontifícia Universidade Católica, pela Santa Úrsula, pela UFRJ, pela Federal Fluminense. Né? Pelo menos 5 instituições mantêm, né, esses cursos que são muito procurados, e nós sentimos que há uma imensa carência, né, do professor secundário no aspecto da sua formação. Formação deficiente, o que se aprende na universidade não é exatamente o que ele tem que ensinar, então ele vai buscar esse tipo de ajuda. E é uma atividade extremamente prazerosa para mim, e tenho me dedicado, né, nesses últimos 10 anos também, né, aos professores, e escrevendo livros, escrevendo coisas, e essa tem sido, então, a minha trajetória atual. Também, pelo meu gosto por problemas, eu me meti nas Olimpíadas, né, que é uma atividade oficial da Sociedade Brasileira de Matemática, e consegui estender a Olimpíada aos alunos desde a 5ª série. A atividade de resolução de problemas é altamente instigante, e também é um dos modos de tornar a matemática mais interessante, né? Problemas curiosos. E então, este ano, já estamos atingindo 100 mil alunos no Brasil inteiro nesta atividade olímpica, né? Atividade de resolver problemas desafiadores, resolver problemas que fogem do âmbito da escola, né? Os livros didáticos hoje são quase que totalmente manipulativos. Então, exercer a criatividade, inventar coisas, o aluno gosta disso, né? Desde a mais tenra idade, né? Então, em resumo, acabei não falando nada da SBM, mas as perguntas vão motivar isso, né? Minhas atividades atuais continuam no ensino da escola, no ensino universitário, né? Como escritor de livros e artigos dedicados, sobretudo, ao professor, né? E a atividade de divulgar a matemática e torná-la mais atraente, mais interessante, né? Fazendo com que os alunos tenham um estímulo para estudar mais, né? Não só aquela obrigação, porque tem que tirar tal nota. Então, em resumo, é isto, e num próximo momento, né, com as perguntas, outras coisas a gente pode dizer. Então, Paulo, boa tarde. Bom, tá ok.
Eu vou falar de uma maneira um pouco mais oficial. Eu, como presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, então eu vou aproveitar a minha exposição para falar sobre a sociedade e como que a sociedade tem atuado nessa questão, tá, do ensino da matemática ou de outros problemas relacionados com isso, né? Bom, a primeira coisa que eu queria deixar aqui, ler para vocês, na realidade, qual que é o papel da Sociedade Brasileira de Matemática, né? A Sociedade Brasileira de Matemática, ela congrega matemáticos e professores de matemática do país inteiro, e ela tem como seus objetivos a finalidade. Eu não vou ler todas as finalidades, isso aqui faz parte do Estatuto da Universidade, mas do Estatuto da Sociedade, mas em vários itens o ensino está presente de forma muito importante. Por exemplo, uma das finalidades da sociedade é editar, divulgar, distribuir e comercializar livros e periódicos científicos, didáticos e científicos relevantes ao ensino e à pesquisa em matemática do país, tá? Outra coisa que a sociedade promove, quer dizer, ela é preocupada em promover a implantação e zelar pelo constante aprimoramento dos altos padrões de trabalho e formação científica em matemática no Brasil, tá certo? E zelar pela liberdade do ensino e da pesquisa. Quer dizer, quando a Sociedade Brasileira foi fundada, inclusive foi uma conversa agora há pouco com o Cláudio Possano, a Sociedade Brasileira foi fundada em 1969, com a dissolução da Sociedade Paulista de Matemática, a SBM foi fundada. O ensino teve sempre presente essa preocupação. E o que a sociedade tem feito nessa direção? Por exemplo, a sociedade edita livros. Eu acho que são livros que têm se tornado... Tem tido uma marca de excelência, eu acho, os livros que a sociedade tem editado. Ela, por exemplo, edita a coleção do professor de matemática, que agora já está no seu 15º volume, tá? Ela edita revistas, ela publica revistas não só de pesquisa, como é o Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática, que agora, recentemente, tem se tornado uma revista de circulação internacional e até é distribuída pelo Springer, a revista de pesquisa. Ela publica também a revista Matemática Universitária, que pode-se dizer que é uma revista voltada ao ensino do 3º grau, né, que tenta atingir não só os alunos de início de pós-graduação, doutorado, mas também alunos de graduação, em cursos de graduação em universidade. E publica, e é responsável pela publicação da revista do professor de matemática, que já foi citado pelo professor Eduardo, isso inclusive através de um convênio feito oficial entre a SBM e a Universidade de São Paulo. Essa revista, a revista do professor de matemática. E uma outra atividade que é vista dentro da nossa sociedade como uma menina dos olhos é a tentativa de a gente atingir o ensino de matemática através do processo de Olimpíadas de Matemática. Isso é uma coisa muito importante. O professor Eduardo acabou de citar que o trabalho que ele tem feito no Rio de Janeiro, participando da Olimpíada Brasileira de Matemática, que é um evento organizado oficialmente SBM em convênio com o INPA,